Primeiramente eu queria saudar a todos, boa noite, né? Eu estou me sentindo em casa porque eu estou vendo vários companheiros aqui que eu até há muito tempo não via e estou bastante alegre. Isso mostra que a campanha do Márcios ela está começando a ganhar força, fôlego, e é necessário a gente continuar nessa luta para avançar. Eu acredito que não tem como não começar nenhuma fala hoje sem falar das manifestações de junho do ano passado, junho e julho, porque foi algo que verdadeiramente abalou as instituições políticas, que não conseguiram dar respostas suficientes e necessárias para a classe trabalhadora e para a juventude. Nós vimos que a presidenta Dilma, na época, havia entre os 5 pactos colocado em pauta, a constituinte exclusiva para a reforma política. E devido a setores conservadores, ao Senado revisor, ao STF, que hoje, de todas as formas, criminaliza o PT através da PEC 470 e diversos outros setores conservadores da sociedade, incluindo a burguesia, claro, nesse meio, que tem o aval de todos esses setores, nós vimos que a Dilma recuou, principalmente através dessas alianças que nós vemos com a direita. Alianças essas que são prejudiciais, como disse ali a professora, de um partido que se diz Partido dos Trabalhadores e que tem um histórico de lutas e de bandeiras que abrangeram a classe trabalhadora e a juventude, que hoje se coloca junto a partidos que são representantes da burguesia, latifundiário, empresários e por aí vai. Bom, diante disso tudo, como eu disse, nós vimos que houve um verdadeiro abismo criado e evidenciado, porque esse abismo já havia, mas evidenciado durante as manifestações entre a população, o jovem trabalhador e o Congresso. E esse Congresso é o mesmo Congresso que hoje mais da metade é representante de latifundiário e de empresário, e onde nós vemos até mesmo um Senado que se pergunta qual o sentido da existência desse Senado, que hoje é um Senado conservador, que representa ainda mais os latifundiários, os empresários, e se põe ao lado dos interesses da elite deste país. Bom, eu vejo e enxergo, enquanto diretor da UBS e militante da Juventude e Revolução, a candidatura do Márcios como verdadeira alternativa frente a essas deformações que nós vemos hoje no sistema político. Uma candidatura alternativa para o jovem, para o trabalhador, onde nós vemos pautas que verdadeiramente tocam nos anseios da necessidade da juventude, da necessidade da mãe trabalhadora, do pai de família, que hoje vê e não se sente verdadeiramente representado pelos representantes do povo eleito hoje. Bom, uma das coisas que eu gosto muito de frisar, e que eu falo isso, e eu falei até ontem, eu falo isso para os meus familiares, para todos. A candidatura do Márcios me orgulha por ser uma candidatura autofinanciada, uma candidatura que se opõe ao financiamento empresarial, que hoje a gente para analisar, são as empresas, são os grandes donos do capital que colocam as suas pautas no Congresso, enquanto nós vemos, como foi por exemplo agora, infelizmente não considero uma vitória total, mas foi um avanço, a aprovação dos 10% do PIB no PNE, nós vemos que graças aos empresários e por aí vai, há uma certa resistência para que coloque os 10% do PIB para a educação pública, e é imprescindível que os 10% do PIB do Produto Interno Bruto sejam exclusivamente para a educação pública e não para a educação pública e privada. E nós vemos que este Congresso, que deveria nos representar, hoje se coloca a favor do empresário e tenta rebater de todas as formas e firmar e bater no pé, dizendo que não irá aceitar de forma alguma, que vai exclusivamente para a educação pública. Bom, outra principal campanha que eu acredito que é uma campanha que nos leva a colocar a candidatura do Márcios como candidatura realmente alternativa é o plebiscito popular pela Constituinte exclusiva e soberana. Nós vemos que diante das manifestações de junho é imprescindível colocar isso na ordem do dia. Com esse Congresso não dá. Esse Congresso atualmente que representa mais da metade do empresário latifundiário não desce por nossas gargantas. Não dá para incluir o Congresso dessa forma. É preciso fazer mudanças estruturais profundas nesse sistema político deformado e viciado, para que nós possamos ver as demandas da classe trabalhadora, da juventude, verdadeiramente serem atendidas. Bom,
Eu acho que eu já falei bastante, né? Eu não sei quanto tempo está aí, mas é bom me avisar, porque senão eu continuo falando aqui até a noite acabar. Bom, pessoal, para terminar, eu queria saudar aos jovens do Gama, do Paranoá, do Plano Piloto que estão aqui, que eu já conheço de várias lutas, manifestações, de atividades. Aqui tem o Grêmio do CG, do C2 e por aí vai. E nós, a Lisa Faixa, que faz bastante jus a uma das nossas principais pautas, desde a fundação da UMES Gama, que é a cobertura das quadras, promessa feita pelo governador Aquinello, e ao meu ver não avançou por causa dessa aliança com o Filipelli, que não tem nada a ver com a relação diante da classe trabalhadora. E eu acredito que não só a questão da cobertura das quadras, mas o investimento em geral nas escolas, porque as nossas escolas têm merenda escolar de baixa qualidade. Nós temos a estrutura das nossas escolas aos pedaços, e é preciso verdadeiramente nós colocarmos a educação e as áreas sociais no centro, porque hoje nós vemos que mais da metade do nosso PIB vai para pagamento da dívida pública, enquanto deveria estar sendo destinado para as áreas sociais, para a saúde, educação, segurança, por aí vai. Mais da metade não, quase a metade, né? Então é isso, pessoal, eu agradeço, obrigado por me aguentarem esse passeio.